Olá! Estamos aqui em mais um Carol's Talks para trazer assuntos jurídicos de relevância no seu dia a dia. E antes de começar, já corre lá no Instagram, segue a nossa caroltaborda.adv e pega o link desse episódio e manda para todos os seus contatos. Porque quanto mais gente assistindo, mais conteúdo nós criamos para você. E o tema de hoje é um tema relevante para quem é empresário, para quem é consumidor, para quem é de sociedade civil organizada, para todo mundo. Nós vamos conversar sobre a famigerada reforma tributária. E para isso eu tenho como uma convidada especialíssima a doutora Natália Dipp Brasil. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Carol. Prometo que a partir de agora eu só te chamo de Natália, tá bom? Por favor. A Natália é mestre e doutora em Direito pela PUC-Paraná, especialista em Direito Tributário pelo IBET, professora do curso de graduação do Unicuritiba, membro da diretoria do Instituto de Direito Tributário do Paraná e sócia do escritório Fábio Tokars, Advocacia Corporativa. Doutora, é uma honra tê-la aqui, Natália, para conversar sobre este assunto que mexeu com todo mundo recentemente e vai continuar mexendo com o povo, né? Por um bom tempo. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente está falando de uma dor da sociedade e que o objetivo dela agora foi trazer uma simplicidade. Mas vai simplificar mesmo? Mais ou menos. E aí aqui é preciso fazer alguns esclarecimentos. A gente precisa voltar um pouquinho no que a gente aprende em graduação em Direito para entender qual que é o contexto dessa reforma. Então, o primeiro ponto de fundamental compreensão é que a gente está falando de uma emenda à nossa Constituição. Nosso sistema tributário nacional está na Constituição, então toda vez que a gente precisa mudar ele, alterar boa parte do que se quer alterar, a gente precisa primariamente olhar o que a Constituição determina. E aí a gente precisa de toda uma discussão e de toda essa celeuma que a gente acompanhou no ano passado com relação à reforma. Quando foi iniciada essa conversa, ou quando, melhor dizendo, essa reforma teve o início da sua deliberação no Congresso Nacional no ano passado, a gente já estava falando de um texto que não era um texto que foi apresentado primariamente no ano passado. A verdade é que desde a Constituição de 88, a gente discute reforma tributária. E uma das grandes dores que nós temos no nosso sistema tributário é a complexidade. E aí tem dois cenários aqui. A gente tem uma complexidade decorrente da quantidade de espécies tributárias que incidem no nosso dia a dia, em tudo que a gente manifesta como riqueza. E a gente também tem uma complexidade na apuração do tributo. E é isso que essa reforma teve por principal fator encarar. Então, quando a gente pensa na reforma tributária a partir da emenda constitucional 132, a gente está falando de uma reforma da tributação sobre o consumo que muitas das vezes leva a um custo de conformidade muito grande. Não é novidade, muita gente fala sobre isso, que o custo para apuração de tributo no Brasil é muito elevado. E existem diversos estudos, como o estudo do Banco Mundial, que na sua última versão, salvo engano, estimava cerca de 1.500 horas anuais em grandes empresas para apuração de tributos. Vamos pensar aí que a média dos países é de 250 horas para apuração. Então, a gente está falando, de fato, de uma dificuldade no dia a dia da atividade empresarial. E essa dificuldade teve o seu endereçamento, ou pretendeu-se esse endereçamento, nesta reforma que foi aprovada lá em 21 de dezembro de 2023. Então, a ideia é que se facilite a tributação sobre o consumo. E é importante entender, ela não muda só a tributação sobre o consumo, ela também tem um endereçamento na tributação sobre herança e na tributação sobre o patrimônio. Mas esses dois fatores são pouco falados, porque de fato a tributação sobre o consumo acaba dominando a pauta com relação à reforma tributária. Bom, estamos ansiosos para que de fato simplifique, né? Porque a gente vê assim no dia a dia da nossa atividade
Exatamente isso, né? O empresário reclamando de não saber como recolher, muitas vezes, qual é o exato tributo que incide em qual ponto da atividade. Tem uma questão também da cumulatividade, temos várias questões assim que o contador até, que é um especialista em apurar isso, às vezes tem dificuldade em assessorar a empresa. E veio toda essa nuvem, né, de, vamos simplificar. E muita gente até pensando, não, agora vai até diminuir a carga tributária. E assim, eu acabei percebendo que tem muitos mitos e verdades que a gente pode esclarecer hoje, né, doutora? Ai, que vício de chamar de doutora. Não se preocupe. Ela vai brigar comigo, mas vamos lá. Natália. Na verdade, essa é uma verdade. Então, eu acho que algumas coisas precisam ser pontuadas com relação aos mitos e verdades. A proposta inicial, que decorreu de uma série de estudos com relação à tributação sobre o consumo, não tinha e nunca teve por finalidade reduzir carga tributária. E, de fato, da forma como está previsto, a redução da carga tributária, embora a gente ainda não tenha os termos finais de como o tributo vai ser, os tributos ali serão aplicados, não deve ocorrer. Pelo contrário, é muito possível que a gente tenha ainda alguma elevação da carga tributária. As reformas tributárias tendem, em sua maioria, a uma finalidade arrecadatória. Isso a gente precisa entender, tem as suas justificativas, mas redução de carga tributária eu acho muito difícil no cenário em que a gente está acompanhando com relação à reforma. Mas qual que é o objetivo? E aqui, explicando os termos gerais dessa reforma. A gente tem alguns tributos que incidem sobre consumo. Aqui, a gente está endereçando 5 deles, que é o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Todos esses tributos, eles têm competências diferentes. O que a gente quer dizer com isso? Um ente da federação, União, Estado ou município, vai tributar a depender da materialidade. Então, o PIS, a COFINS e o IPI eram, ou ainda são, porque estamos em fase de transição, de competência da União Federal. O ICMS é um tributo de competência dos estados e o ISS dos municípios. A grande discussão e a dificuldade dessa reforma foi justamente porque ela pretendeu modificar o âmbito de competência desses entes da federação. E isso acaba gerando sempre algum desconforto e uma necessidade de acomodação política. Qual é a grande questão com relação a esses tributos? Eles incidem basicamente sobre bens e serviços. Quando a gente pensa na incidência especialmente sobre bens, a gente tem a figura do que você comentou, que é a cumulatividade ou não cumulatividade nas fases da cadeia econômica. Em termos muito gerais, para tentar simplificar um tema que não é simples, quando a gente fala em não cumulatividade, eu estou falando do efeito tributário em cada uma das fases da cadeia. Então, se a gente imagina, por exemplo, uma indústria vendendo para o distribuidor, vendendo para o varejista e vendendo lá para a Carol que vai comprar o chocolate no ponto de venda. Esta é uma cadeia econômica. Nas fases dessa cadeia, eu tenho a incidência desses tributos. Quando a gente pensa nessas fases, eu preciso evitar que eu tenha aquela cumulatividade de tributação. Eu preciso tentar tornar neutro o tributo para que o fato da indústria vender por 100, 200 ou 300 não faça com que o tributo prejudique essa cadeia econômica. Basicamente, é essa a função da neutralidade. E a não cumulatividade só é útil se ela causar ou provocar essa neutralidade nas fases da cadeia. Se a gente tiver toda uma legislação de não cumulatividade que necessariamente torna a apuração mais complexa e não resolver o problema, essa legislação acaba se tornando inefetiva. Então, partindo desse pressuposto, o coração dessa reforma, lá quando ela iniciou a sua discussão, tinha por objetivo tornar transparente essa incidência nas fases da cadeia e tornar efetivamente não cumulativo, porque não é o que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem uma ilusão de não cumulatividade na medida em que, ainda que eu tenha previsões legais que permitam que eu compense tributos entre as fases da cadeia, existe uma série de restrições ao creditamento. Então, a proposta era, então vamos efetivamente fazer um tributo que seja sobre o valor agregado em cada uma dessas fases da cadeia. É por isso que muita gente diz que esse é um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado. Qual que foi a grande dificuldade?
No decorrer das discussões, e esse é um sistema muito dinâmico, em que a gente tem pouca previsibilidade do resultado, o imposto que era um imposto único, que era um imposto sobre bens e serviços, acabou se transformando em 3 tributos. O imposto sobre bens e serviços, que será de competência conjunta entre estados e municípios, o que é uma grande dificuldade. Ninguém sabe exatamente como que isso vai se organizar de uma forma que não gere mais confusão. E competitividade entre os estados também. E esse é um outro ponto. A gente tem efetivamente ali um dever do Congresso Nacional que vai determinar a forma como isso será aplicado, porque, na verdade, a gente tem hoje uma emenda à Constituição que estabelece as diretrizes com relação à reforma tributária. Mas todas essas diretrizes dependem de uma outra lei, que é uma lei complementar. Em matéria tributária, as leis complementares têm a especial função de regular os conflitos de competência entre entes da federação. E é por isso que este tributo vai ser instituído, que é muito curioso. Eu não vou deixar a competência de instituição nem para o estado nem para o município. Vai depender de uma lei complementar que é votada novamente pelo Congresso Nacional, então a gente ainda vai ter muita rodada de discussão com relação aos termos que vão ser, aí sim, específicos para a instituição desse tributo. E essa lei complementar, ela vai ser comum para um tributo que não é de competência dos estados e dos municípios, que é a contribuição sobre bens e serviços. A ideia originária era reunir a competência desses 5 tributos em um único tributo. E isso, de fato, traria uma simplificação. Mas no decorrer das discussões, houve uma segregação com relação a isso. A União Federal manteve a sua competência com relação às contribuições, que são o PIS e a COFINS, e ela vai ter a competência para instituir e cobrar a contribuição sobre bens e serviços. Só que as diretrizes gerais da instituição desses tributos se dará por meio dessa lei complementar. Então é muito curioso, porque a gente tem uma emenda à Constituição que é robusta, né? Você deve ter folhado a emenda, ela traz uma série de previsões, até porque tem algumas questões de direito financeiro que não vêm ao caso, mas que precisam ser reguladas quanto à repartição de receitas, mas que depende e muito de uma lei complementar que ainda não foi votada. Existe uma determinação na emenda de que em 180 dias haja a proposta com relação a essa lei complementar para ser votada, mas a gente não sabe exatamente em que termos ela vai ser construída, porque ela vai afetar rigorosamente todos os entes da federação. Sim. E não tem nada de proposta apresentada, nada, nenhuma minuta viajando por aí. Existe uma previsão, né? Existiu lá atrás uma proposta de lei complementar que eu acho que não pode ser mais aplicada, dado a forma como foi aprovada a emenda à Constituição, mas a gente tem alguns parâmetros e algumas previsões, porque evidentemente a Constituição também não soltou isso. Existe uma série de diretrizes que precisam ser respeitadas, exceções à reforma ou a forma como a aplicação desses tributos será feita, não a reforma em si, que precisam também ser endereçadas nessa lei, mas a gente tem uma previsão de uma tributação conjunta que vai girar em torno de 26%, 27%, se somados CBS e IBS. Adicional a isso, a gente tem uma previsão de um imposto que costumeiramente está sendo chamado de imposto seletivo, que tem por finalidade instituir, de competência exclusiva da União, e tem por finalidade instituir um tributo que seja um tributo do que a gente chama, com uma função que a gente chama de extrafiscal, que é um tributo que tem por finalidade induzir o comportamento de uma determinada maneira. Então, é sobre bens, serviços ou produtos, exploração, que possa causar danos ao meio ambiente e danos à saúde humana. Mas não tem diretrizes para além disso, que gera uma grande insegurança, porque o que não causa dano à saúde humana ou ao meio ambiente, é difícil de você tornar isso objetivo ou tornar isso um pouquinho mais previsível. Né? E a grande questão do direito tributário, da forma como ele é desenhado no Brasil e pela quantidade de leis, e aqui eu não digo só leis, mas legislação tributária em sentido amplo, é que isso gera uma insegurança pelo não conhecimento.
Não é fácil conhecer todas as regras de direito tributário no Brasil. Eu costumo brincar que é um absurdo que não seja intuitivo enviar a declaração do imposto de renda da pessoa física, que é a declaração mais básica do ponto de vista fiscal que qualquer pessoa tem. E não é, né? A gente costumeiramente precisa de ajuda de profissionais, que são profissionais que inclusive trabalham com outras modalidades de apuração, mas é uma questão, eu costumo dizer, de cidadania, que todo mundo seja capaz de fazer isso sem ter muitas dúvidas. E não é uma verdade. A gente tem uma série de dificuldades na compreensão de toda a legislação, do que tem que declarar, do que não tem que declarar, qual que é o efeito tributário. Imagine isso maximizado numa pessoa jurídica que tem uma série de operações que cada uma tem uma aplicação ou gera um tipo de tributo diferente. Então, muito embora a gente tenha tido uma pretensão inicial de simplificação, gosto de ser otimista e pensar que vai tornar mais simples, especialmente essa tributação nas fases da cadeia, se comparado ao regime anterior, mas eu não sou tão otimista a ponto de dizer que essa reforma tributária resolve o problema da tributação do consumo do Brasil, e mesmo que a gente vai ter uma completa simplificação como se pretendia e como era a intenção. Eu acho que a gente ainda tem que caminhar muito para isso. Natália, você falou essa questão do meio ambiente e eu verifiquei, né, nessa olhada macro aí na emenda, que lá de forma, um dos objetivos é a questão de preservar o meio ambiente e tal. Toda vez que a gente vê a norma trazendo isso de forma macro, sim, o que é preservar ou como definir isso, a gente deixa sujeito à interpretação, aos atos discricionários lá do fiscal, de quem vai aplicar e de quem vai regular também. E depois que a gente vê a emenda, daí tem a lei complementar, aí depois os órgãos específicos de fiscalização baixam regulamentos específicos como que vão fazer exatamente aquele detalhe. E tudo isso vai aprofundando em norma atrás de norma atrás de norma. E aí a gente fica aqui esperando ver como é que faz, né, para descobrir. E outro detalhe que eu percebi também foi a questão da alíquota dos estados serem diferentes. E isso acaba mudando muita coisa, porque se eu não tenho uma alíquota una, algo que eu já vi acontecer antes da reforma, é a guerra fiscal entre os estados, ou seja, qual que dá mais vantagem para eu instalar uma fábrica, para eu instalar uma empresa, para que ela consiga produzir mais, gerar mais emprego. Então, assim, todo esse ciclo era para ser simplificado, teoricamente, mas também acabou não mudando muito. Como que você vê isso? São dois pontos fundamentais, né? Vou começar com a questão do meio ambiente e a gente já segue para a questão dos incentivos. A relação entre tributação e meio ambiente, ela é uma relação discutida há algum tempo, né? Quando a gente fala em extrafiscalidade, a gente fala em diversas funções do tributo, e aí a gente tem uma série de segregações que não vem ao caso aqui, e uma delas é, como eu comentei, de indução do comportamento. Mas a indução do comportamento é algo que é difícil de fixar, estabelecer e ter o resultado como garantia. E no caso do meio ambiente é a mesma coisa. Obviamente que ninguém vai estabelecer ou dizer ou defender que a tributação tem que ser aplicada de um modo a danificar o meio ambiente ou algo nesse sentido. É um discurso que encontra arcabouço e apoio político e apoio da população em geral. A questão é que a forma como a gente pesquisa e mapeia a capacidade que a tributação tem de fato, preservar o meio ambiente, é uma forma precária. E esse é um problema de eleição de política pública no Brasil que a gente observa, pelo menos no âmbito tributário, como regra. Então, a gente estabelece, por exemplo, redução à alíquota zero de IPI em determinado momento para fomentar a economia, mas a gente não consegue imaginar qual é o reflexo que isso tem sobre superendividamento. Entende? Então, assim, não que não deva ser feito, não que não seja necessário, mas o que eu quero dizer é, a gente tem uma dificuldade adicional, que é a ausência de suporte técnico na decisão, porque a gente não tem as claras qual foi a motivação da decisão, se foi uma decisão ali conjuntural, em que eu estabeleci aquilo como resultado simplesmente porque é o senso comum de que esse é o caminho, ou se de fato eu vou gerar aquele efeito. Porque, por exemplo, eu posso estabelecer alíquotas majoradas para uma empresa que polui o meio ambiente de determinada forma. É difícil de eu dizer, não vou fazer isso.
Só qual que é o efeito prático disso? Será que eu não estou precificando o dano ao meio ambiente? Será que o direito tributário é o caminho para resolver o problema de poluição ou de qualquer outro dano ao meio ambiente em termos gerais? Será que eu não tenho outras formas de política pública que não envolvam a tributação e a arrecadação, que pode causar um outro tipo de efeito econômico naquela pessoa jurídica e prejudicar em outros termos o funcionamento daquela atividade empresarial? Esse tipo de reflexo a gente tem uma dificuldade. E quando a Constituição trouxe praticamente ali uma diretriz, um princípio de que a tributação tem esta função, é muito fácil de defender, mas eu digo por causa própria, porque estudei isso no doutorado, o objeto do meu doutorado foi estudar o desenvolvimento na Constituição. Então, basicamente, eu estudei como que a Constituição trabalha sobre isso e como que ela determina deveres com relação a isso. Na hora de executar, eu tenho um conflito de interesses que não é tão fácil de acomodar e talvez eu esteja martelando um parafuso. Então eu tenho que entender se de fato, não estou advogando contra a forma como a emenda à Constituição tratou do assunto. O que eu questiono é com base em que foi estabelecido dessa forma e por que eu estou usando o tributo e não outro tipo de política pública para resolver esta questão. Né? Então, enfim, eu acho que esse tipo de debate público a gente teve muito pouco, né? Porque pode ser que eu chegue à conclusão de que, ok, é isso que tem que ser feito, mas pode ser que não. Então, esse tipo de debate, eu honestamente senti falta no âmbito da discussão da reforma tributária. Com relação a uma potencial guerra fiscal e aos incentivos fiscais, são duas questões que eu gostaria de separar. Quando a gente fala em alíquota, existe uma diretriz de que o Senado Federal vai estabelecer uma alíquota padrão até que os entes da federação tenham efetivamente o cálculo de suas alíquotas e façam as suas né, e determinem as suas alíquotas ali de aplicabilidade com relação à IBS. Qual que é o ponto? Em princípio, o efeito aqui tende a ser minorado a partir do momento em que eu determino que a tributação é no destino. Aí eu vou ter que definir o que eu considero como destino, se vai haver alguma relativização com relação a isso, mas basicamente quem está consumindo, onde o estado ou o município, aonde a pessoa que está consumindo, seja ela física ou jurídica, esteja, é que vai ter a arrecadação desse tributo. Então, em princípio, eu tento acomodar isso dessa forma. E os incentivos fiscais, a acomodação foi a sua extinção. Só que não foi uma extinção completa. Essa sempre foi uma grande briga. Porque quando a proposta de reforma foi apresentada, um dos grandes pontos a gente precisa acabar com os incentivos fiscais. Por diversas razões. Para a gente ter um outro patamar de competitividade no Brasil e fora dele. Para a gente acomodar questões que dizem respeito ao ingresso do Brasil na OCDE e assim por diante. Quando a gente pensa nesses incentivos fiscais, a proposta inicial vamos acabar com tudo. Só que, veja, foi muito drástico. Quando a forma como a legislação havia se estabelecido e a forma como muitas das empresas se desenvolviam ao longo de muitos anos, contando com esses benefícios fiscais, porque é ilusório dizer que as condições primárias no Brasil garantem um desenvolvimento de uma atividade econômica sem isso. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira. A gente tem um problema muito simples, por exemplo, de logística. O Brasil tem um problema seríssimo de logística. A gente não tem transporte ferroviário suficiente para estabelecer ou para angariar condições de eu ter a remessa de uma mercadoria daqui para um lugar muito distante. Então, existem várias regiões do Brasil que precisam desses incentivos para o seu desenvolvimento socioeconômico. E a gente não pode tampar o sol com a peneira e não pensar que isso precisa ser discutido. Só que, de outro lado, de fato, os incentivos fiscais acabam gerando uma guerra entre estados, acaba gerando uma dificuldade que também precisava ser endereçada. Não é sem razão quem advoga em favor da extinção dos incentivos fiscais quando traz os problemas que isso pode ocasionar. A grande questão, e você falou bem sobre essa impressão,
é que, e é a minha impressão, e obviamente é uma questão daí individual, não é uma questão coletiva, a grande questão é qual foi o debate público sobre isso? O quanto a gente possibilitou a discussão? A gente teve, depois de um tempo, um acréscimo e uma intensidade, digamos assim, de discussões maior com várias entidades representativas advogando em favor dos seus representados para que efetivamente eles fossem considerados na discussão sobre a reforma. A própria OAB aqui do Paraná fez audiências com os senadores do Paraná para conseguir discutir isso. E esse é um ambiente efetivo de discussão, um ambiente de discussão pública sobre a reforma. Mas a minha impressão é que isso não foi suficiente. Porque quando a gente diz, olha, uma reforma será feita para simplificação, ninguém vai dizer não. Só que a gente precisa entender o que está subjacente a isso. E não tem problema que tenham outras pautas, é assim que funciona numa política fiscal, no fim do dia, mas que essas pautas sejam todas discutidas e não sejam decididas de afogadilho, que foi a impressão que deu. É óbvio que a gente já estava há muito tempo falando sobre reforma da tributação sobre o consumo, não foi uma novidade de 2023, mas a decisão foi no afogadilho. A decisão foi... Mas aí foi momento político, Exatamente. Exatamente, quando e aí fica difícil. A questão de como eu vou... Uma dificuldade, eu acho que da nossa organização política é essa, né? Eu tenho que ter a coalizão, eu tenho que ter o momento certo para passar alguma coisa, e muitas vezes o outro lado, a prática efetiva, fica abandonados muitos detalhes, né? O que você falou do nosso modal no Paraná, por exemplo, ele é o rodoviário, que é um dos mais caros, o potencial, né? O que mais utilizado, os mais caros, mais ineficaz, que gera mais custo agregado na entrega do produto final, e que, assim, como é que está o olhar para alterar isso além do tributo em si? Exato. Né? Então, a gente tem vários aspectos para serem observados. Natália, seguindo mais, a gente olhando para as outras tributações específicas, você falou, a gente tem a do consumo, que aí a gente já está acostumado a ver todo dia, a gente falar, o empresário debater, a sociedade civil organizada trazer essa pauta. Mas e os outros tributos que estão escondidinhos ali debaixo do tapete? Conta pra gente. Vamos lá. Quando a gente olha para a proposta de, agora, emenda à Constituição, a gente presta muita atenção na IBS, na CBS e no imposto seletivo. Mas existiram algumas alterações necessárias que já estavam há algum tempo sendo demandadas quanto ao IPVA, que é um tributo de competência dos estados, ao IPTU, que é um tributo de competência dos municípios, e ao ITCMD, que é o Imposto sobre Herança, que é um tributo de competência também dos estados e Distrito Federal. Com relação ao IPVA, a gente não tinha uma tributação sobre veículos aéreos e aquáticos. E agora a gente tem. Então, embarcações, óbvio, tem todas as suas exceções estabelecidas ali, mas aeronaves e barcos serão... Você que comprou sua lancha para curtir em 2024, fique atento às informações. serão tributadas. Além disso, há uma possibilidade com relação ao IPVA, que é de aplicação progressiva do tributo. A gente já tem, mesmo aqui no estado do Paraná, a gente já tem uma previsão, conforme a utilidade do veículo, de aplicação progressiva da alíquota do tributo, e agora existe ali alguns vão dizer que é uma determinação, outros vão dizer que é uma faculdade na Constituição para que tenha efetivamente uma aplicação progressiva. Quando a gente fala em aplicação progressiva, significa quanto maior a base de cálculo ou outro critério como a utilidade do veículo, eu estabeleço alíquotas diferentes, que é o que acontece no imposto de renda da pessoa física, né? Quanto mais eu ganho, maior é a alíquota aplicada. Então, a alíquota é aquele percentual que calcula multiplicado pelo valor para você descobrir quanto que vai pagar no teu imposto no final do dia. Exatamente, exatamente. Com relação ao IPTU, existe ali uma modificação, que é uma modificação para que o Poder Executivo, né, as prefeituras possam efetivamente atualizar
a base de cálculo sem eu precisar de tantas alterações em lei, que é vista por alguns como uma solução necessária, dado que é o município que tem, de fato, conhecimento com relação a isso, e por outros como uma violação à legalidade ali, porque era uma proteção efetiva que a lei tivesse que ser alterada, mas há uma alteração com relação a isso, e com relação ao ITCMD, que a gente tem uma modificação relevante para alguns estados, entre eles o estado do Paraná. Porque é o seguinte, existe hoje, a partir da nossa Constituição alterada agora, né, da emenda à Constituição, uma determinação de que as alíquotas sejam progressivas a depender do valor da herança. Peraí, Natália, presta atenção. Você que tem uma herança para partilhar aí, que recebeu, achou que ficou rico agora, porque vai receber aquele seu quinhão hereditário, presta atenção que tudo vai depender do percentual do valor da tua herança agora. Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo simples aqui para que a gente possa entender. Vamos supor que eu recebo uma herança no valor de R$100 mil. Agora existe uma determinação na Constituição de que os estados precisam estabelecer uma progressividade nas alíquotas. Então, eu recebi R$100 mil, vamos supor que o estado determine de que os primeiros 10 mil não sejam tributados, de 10 a 50 mil seja tributado a 2%, de 50 a 6 a 3%, obviamente isso tudo aqui é hipotético, não é real ainda, mas existe uma determinação na Constituição para que assim seja. O que precisa acontecer ainda? E esse é um alerta necessário porque a gente está vendo muita gente preocupada sem que isso ainda vale aqui, pelo menos no estado do Paraná. Existem alguns estados que já têm as suas leis com a progressividade estabelecida, a gente não tem nenhuma modificação. Mas a partir desta determinação, os estados vão ter que se adequar. Como? Eles vão ter que alterar suas legislações, né? A Assembleia Legislativa vai ter que alterar a lei para estabelecer um critério de progressividade, né, seja de 100, 200, 1 milhão, e aí vai ter uma deliberação com relação a isso. E apenas depois da vigência dessa lei, respeitada algumas regrinhas específicas no direito tributário que são de anterioridade, é que efetivamente a nova regra vale. Por enquanto, permanece tudo igual. Dá para fazer a partilha esse ano e ficar tranquila ainda? Mas teve uma alteração recente na nossa legislação do Por Paraná. Por enquanto aqui não. Não saiu? Então tá, existiu uma proposta. Mas não foi aprovada. Não, o que a gente tem já trazida por essa emenda constitucional lá no finalzinho, são as regras de tributação nas hipóteses em que eu tenho bens no exterior, que eu resido no exterior ou que o doador ou o inventário eventualmente esteja sendo processado no exterior. Até essa emenda à Constituição, isso dependia de uma lei complementar. A Constituição ainda determina que depende dessa lei, que ainda não existe. Só que a emenda trouxe lá no finalzinho uma regra de que, enquanto não houver a lei complementar, vale o que está estabelecido ali. Então, precisa tomar atenção para isso, porque de fato já alterou. Já está valendo para sucessões que estão estabelecidas agora. Existe uma discussão possível com relação a isso, mas vamos lá, partindo da regra geral, eu já tenho um novo regramento ali estabelecido. Então, eu posso dizer que quem está se enrolando para fazer inventário, a hora é essa? Ou pode ser, você tem uma expectativa que fique melhor? Porque hoje aqui a gente está o quê? 4,5%, né? 4%. Você acredita que a gente consiga ficar mais benéficos? Tem alguma perspectiva sobre isso? Para ser muito transparente contigo, Carol, eu não sou do time que acredita que reforma tributária reduz tributo. Pelo contrário. Reforma tributária, na minha visão, Natália, ela é sempre arrecadatória. Ela tem por finalidade aumentar o bolo do dinheiro estatal para a execução dos objetivos. Que a gente vê várias notícias de déficit do Estado, né? Então, assim, eu preciso ajeitar minhas contas que eu vou fazer, vou ganhar mais. Exato, é a fonte que o Estado tem, né? Primariamente é essa fonte. Mas quando a gente pensa na tributação sobre herança ou sobre doação, de fato a progressividade faz sentido.
progressividade faz sentido. A gente tinha uma faixa de isenção muito baixa, que tem, né? Aqui no Paraná, uma faixa de isenção muito baixa, e o restante já tem uma alíquota aplicada direto de 4%, não importa o valor dessa herança. Então, a tendência é que pelo menos isso seja um pouco mais regulado. Eu não vejo a progressividade como algo ruim. Mas fato é que essa alíquota pode e deve mudar, porque quando a gente pensa no TCMD, a gente tem uma determinação, né, na Constituição de que é o Senado Federal que estabelece a alíquota máxima. A alíquota máxima hoje é de 8%, tá? Hoje a gente tem uma aplicabilidade de 4% aqui no Paraná. E então, não tá ruim. A tendência, né, na minha opinião, não sei se é o caso ou se não é, eu acho que daí, de novo, né, depende do debate público, mas a tendência é que a progressividade, quando aplicada, não se limite ao 4%. E aí eu tenho, de fato, uma elevação da tributação, um impacto efetivo nesses casos. E até tendo essa justificativa de teto, né? Vamos para ilações aqui. Mas, enfim, se eu já tô com 4, não, eu vou progredir aí até chegar no 8, né? É a tendência, é o que outros estados fazem, enfim, então... Imagino que alguma coisa nesse sentido deva acontecer. A gente ainda não tem o cenário desenhado com relação a isso. É difícil dizer isso, né? A gente vem aqui falar sobre reforma tributária e várias coisas dependem de atos que a gente ainda não tem conhecimento, mas algum parâmetro a gente já tem do que pode acontecer. Sim, aquela coisa, né? Vai ajeitando os bois dentro da carroça, entendeu? Vai andando, vai ajeitando, no final a gente descobre como é que fica. No fim, é como a gente sempre lidou com a tributação no Brasil. A verdade é essa, a gente tem uma série de normas e diretrizes, mas na medida em que a gente vai vendo isso sendo executado, é que as adaptações vão sendo feitas. Então, precisa alterar a lei aqui porque aqui não funcionou, precisa voltar atrás com relação a isso, precisa de uma norma interpretativa com relação àquilo. Torna a vida do tributarista uma vida intensa. Eu costumo dizer que não morre-se de tédio no direito tributário, porque é uma vida sempre com muitas emoções, é sempre muito intenso, mas as coisas são dinâmicas, a economia é dinâmica, a gente não pode esperar que uma norma vá permanecer intacta com relação ao que afeta diretamente a atividade de qualquer empresa, sem que seja necessário fazer alguns ajustes, né? Natália, você verifica alguns setores da economia que tenham uma incidência que tem que olhar com mais cuidado ou não? Como é que está isso para você? O que a gente tem ali na reforma? Evidentemente, todo mundo que usufruía de benefícios fiscais aqui em sentido amplo precisa tomar cuidado, porque muitos desses benefícios continuaram sendo abarcados nessa reforma. Então, por exemplo, as cooperativas. Continua lá uma determinação de que a lei complementar fale sobre isso, mas a lei complementar, então a gente ainda não sabe como que isso vai acontecer. Mas, na minha opinião, o setor mais afetado, ou que será mais afetado pela reforma, é o setor de serviços. Porque, veja, a prestação de serviços, e existe daí uma modificação na economia que acabou provocando essa necessidade. Se a gente pensa, por exemplo, 20 anos atrás, a gente consumia muito menos serviço do que a gente consome hoje. Mas muito menos, sem comparação, né? Então, aqui eu usei um aplicativo para chegar até aqui, por exemplo. Isso a gente não usava. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente teve uma ampliação do número de oferta, né? Ou de serviços que que passaram a existir sem que existissem antes, que acaba gerando efetivamente, chama atenção do ponto de vista econômico, né? E tudo que chama atenção do ponto de vista econômico chama atenção do governo. Eu tenho o hábito de dizer que o maior sócio que qualquer empresa tem, é o governo. E é o único sócio que não pode ser excluído. Então, a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Então, quando a gente pensa no setor de serviços, ele vinha no impacto tributário, eu não diria reduzido, mas já previsível, e apenas afetando a tributação com relação ao que o município estabelecia. Óbvio, a gente tem aqui imposto de renda, contribuição social, outros tributos, mas quando a gente fala de uma empresa que presta serviços, a gente tinha uma tributação que era muito menor do que vai ser agora, muito menor. Então, esse é um setor que vai ser altamente impactado. E quando a gente fala em serviço, a gente está falando em serviços em geral. Existe uma previsão na Constituição para que alguns serviços já tenham
de imediato, alíquotas reduzidas como serviços de saúde. Isso já está estabelecido lá. Também já está estabelecido na Constituição que as alíquotas aplicáveis aos profissionais liberais, né, serão reduzidas em 30%. Mas a gente não sabe como isso vai acontecer. E a gente não conseguiu ainda. Existem algumas previsões, existem empresas que já fazem cálculos com base no que imaginam das alíquotas que serão aplicáveis para o setor de serviços. Mas a tendência é que o serviço se torne mais caro. Né? Tudo bem, vamos lá. Gente, a gente está aqui, né, batendo esse papo aprofundado, eu diria, sobre direito tributário e sobre a reforma tributária, mas eu quero fazer uma pausa para fazer agradecimento aos nossos patrocinadores. A Dream Up, loja de vestuário feminino, que cuida sempre do visual aqui. E vocês, mulheres elegantes, não deixem de passar lá, conhecer a loja, que tem umas roupas maravilhosas. E também o pessoal das canecas personalizadas, são nossos novos patrocinadores aqui do canal, quero agradecer. E eu vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer, saber um pouquinho mais sobre esses profissionais que estão aí, né, de olho na nova tributação também. Natália, a gente não tem como discutir o seu conhecimento aqui e agradecer todo o conteúdo, mas a gente quer saber um pouco de você também, né? Porque a gente gosta de saber quem são as pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente. Então, a Natália já mencionou, e eu contei para vocês, que ela tem doutorado em Direito Tributário. Então, conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória profissional, os desafios de doutorado, porque eu, tô me enrolando há algum tempo já. O ano que vem eu faço, o ano que vem eu faço. Olha, tem que engatar no mestrado, senão fica difícil. Já foi, agora já foi, já passou. Não, vamos lá. Bom, focando aqui um pouquinho mais na carreira acadêmica, né, já que você mencionou o doutorado, na verdade até o doutorado ele teve como foco mais o direito econômico do que o direito tributário, curiosamente. A vida, né, desde que iniciei minha carreira, iniciei no direito tributário, e a primeira profissão que eu desejei e que talvez a única que primariamente eu tinha certeza que eu queria exercer é a docência. Eu sempre quis ser professora. Desde que eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade de Direito tendo certeza que queria Direito, é o que eu quero para minha vida, é o que eu gosto de fazer mesmo. Mas a primeira profissão que me veio em mente, a primeira coisa que eu tinha vontade de fazer era ensinar. A docência sempre foi algo que me encantou. Eu venho de uma família que tem professores na história, então eu sempre tive essa vontade. E aí acabei, por uma grande sorte, no direito tributário, mesmo antes de conhecer o direito tributário, antes de saber o que era um auto de infração, eu tive contato, estagiei numa multinacional bastante conhecida, e acabei ficando lá por 6 anos, no Departamento de Planejamento Tributário. E era um lugar que sempre fomentou muito o estudo, então me especializei com os incentivos que a empresa concedia. Me encantei com o direito tributário, né? Acredite se quiser, eu sei que não é meio esquisito isso, mas tudo bem. Não é comum, mas me encantei, sempre gostei muito do direito tributário e eu queria aliar isso à minha vontade de dar aula, sempre quis. E aí, por isso, eu sempre tive a certeza de querer fazer um mestrado em Direito. Fiz o mestrado em Direito, terminei o mestrado e acabei, por algumas questões até pessoais, me desligando da empresa e focando apenas na pesquisa. Acabei adiantando, inclusive, o mestrado, a razão pela qual já consegui adiantar o doutorado também. E eu costumo dizer que o mestrado e doutorado você tem que gostar muito para fazer, né? Você sabe, é algo que pessoalmente é muito desgastante, mas eu tenho uma paixão incontrolável pelo conhecimento. É algo que desde sempre me encanta, me fascina, eu gosto do desafio do aprendizado. É algo que para mim é muito, muito importante, é algo que eu tenho na minha vida constantemente. Eu não consigo parar isso porque é algo que me motiva. E aí entrei no doutorado em Direito, comecei a estudar desenvolvimento. E nesse sentido, acabei abarcando, lógico, muito de direito tributário, mas acabei desenvolvendo uma pesquisa voltada para o direito econômico, para a compreensão
do que significa o desenvolvimento a partir da nossa Constituição. Então, eu estudei muito de economia, fui muito para um campo que até é um campo não muito confortável, mas eu gosto desse desafio. Eu gosto bastante de direito econômico. Bacana, é encantador. Direito econômico comportamental, então. É encantador. E aí, desenvolvi a pesquisa nesse sentido. E para e passo, eu descobri a advocacia. Eu costumo dizer que eu descobri porque eu não tinha pretensão de ser advogada quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu tinha pretensão de fazer um concurso público. Como boa parte dos estudantes, eu dou aula em graduação, eu sei como boa parte dos estudantes. Já lá pela metade do curso entendi que não era a minha praia, não era para mim, eu queria fazer outras coisas. Gosto da iniciativa privada, é algo que me motiva. E fui trabalhar numa multinacional, passei 6 anos trabalhando numa multinacional e falei, poxa, eu gosto da iniciativa privada mesmo. Fazia pesquisa ao mesmo tempo e na oportunidade, quando eu saí para me dedicar à pesquisa, eu tive uma segunda grande sorte na vida e eu acumulo algumas delas, eu devo admitir, que foi o contato que eu tive com o James Marins. O James Marins é um advogado muito conhecido aqui no Paraná, ele é uma referência nacional em processo tributário, e ele precisava de alguém para fazer pesquisa com ele. Ele precisava de alguém ajudando ele, né, na pesquisa científica que ele desenvolvia. E aí eu comecei a trabalhar diretamente com ele, passei anos auxiliando ele na atualização do livro de processo dele, então foi assim algo que é muito gratificante e de um aprendizado imenso. Eu sou muito grata a ele pela oportunidade. Ele é uma pessoa muito boa de trabalhar, porque ele é uma pessoa muito humana, ele te dá a oportunidade de fato de se desenvolver, como aconteceu nesses anos todos. E nessa oportunidade eu ingressei no escritório, que ele é um dos sócios, e lá é que eu comecei efetivamente a militar no direito tributário. Imagina, isso já tinha sido depois de 4 ou 5 anos de formada. Me desenvolvi bem no escritório e as coisas foram fluindo, né? Ao final do período em que eu estive lá, eu já coordenava, né, com uma par o departamento de contencioso tributário, e naquele momento eu tive a terceira grande sorte da minha vida, que foi me tornar sócia do Fábio Tócaras. Quando eu tenho um contato com o Fábio desde a graduação, ele foi meu professor na graduação e mantive contato com ele porque lecionava nas especializações em que ele coordenava, ele sempre foi uma pessoa muito voltada para a academia também. E o Fábio, ele tem um histórico na advocacia corporativa de mais de 20 anos. E existia uma necessidade no escritório que ele não conseguia suprir, que era a necessidade de um tributarista analisando com ele todas as operações que ele assessorava. Ele já tinha montado a estrutura dele, independente, eu mantinha um contato muito intenso com ele, e aí ele falou, bom, vamos montar um departamento de direito tributário aqui. E foi muito curioso, porque as coisas acontecem de uma forma um pouco incontrolável na vida. Eu fui para formar o departamento de direito tributário, numa divisão clássica que se tem em escritório de advocacia, e em determinado momento a gente começou a rediscutir o planejamento do negócio, e a gente falou, poxa, mas não é assim. A gente precisa de um trabalho efetivamente coordenado e conjunto. E aí que eu me tornei efetivamente sócia dele e passamos a tocar todos os projetos em conjunto. Então, hoje, além do direito tributário, na verdade, eu trabalho mais com direito corporativo, porque eu faço todas as análises e as consultorias tributárias, mas a gente faz um assessoramento de operações que envolve mais do que isso. E aí a gente conseguiu também desenvolver algo que se alia a isso e que era um sonho comum, que é transmitir esse conhecimento prático da advocacia. Nós dois somos professores e ele já tinha montado a LESI, Escola de Direito e Negócios, já vinha desenvolvendo isso, e quando eu ingressei no escritório, eu embarquei com ele nessa jornada para a gente promover cursos voltados para a advocacia corporativa de forma prática. Então, a gente tem cursos de formação em direito corporativo, de tributação das empresas, de operações de M&A, nos quais a gente efetivamente trabalha com base na experiência que a gente tem no escritório.
Então, eu fui acumulando essas sortes na vida, eu preciso dizer isso, né? Não é exagero dizer, porque eu acho que a gente tem que reconhecer alguns acontecimentos que acabam condicionando ou modificando o rumo da nossa história. E assim que eu fui construindo minha carreira, e foi muito interessante, porque no início eu queria uma carreira, quando eu entrei na academia de vez, eu falei, nossa, eu quero uma carreira exclusivamente acadêmica, que é uma carreira linda, né? Mas depois, com o tempo, a gente vai adaptando isso e vai experimentando o que realmente funciona. E hoje eu sou muito feliz de conseguir pegar todo aquele conhecimento acadêmico que eu fui angariando e aplicar de um modo como eu advogo. Então, a gente consegue transmitir isso e acaba tendo como propósito usar essa docência para transmitir esse conhecimento. É isso que eu ia pontuar, essa questão do dom, né, da docência misturado com a técnica específica ali do advogado para o atendimento ao cliente, para você passar, para você transbordar esse conhecimento, ele é um aliado fantástico, né? Sem dúvida. E você se realiza, né, nos dois campos. Então, nada como um profissional realizado que faz o que gosta, onde gosta. Mas então conta pra gente, esses cursos, eles são exclusivos para advogados? Eu, empresário, quero conhecer mais, eu posso ir lá me inscrever? Como que funciona? Aproveita, Natália, já deixa o contato, vai que os seguidores são seus agora. Claro, vou deixar aqui todos os contatos da escola pra gente poder, pra quem quiser acessar, quem quiser conhecer. Na verdade, os nossos cursos não são exclusivamente para advogados, a gente tem, em verdade, 3 formatos de curso. A gente tem os cursos de formação, que são direcionados para profissionais ou de início de carreira no direito, ou para empresários e gestores de empresas, ou para contadores. Todos eles costumam fazer os nossos cursos. Seja o curso de formação em direito corporativo, em que a gente faz um ciclo, monta o ciclo de vida de uma empresa. Então, nesse curso, a gente tem por objetivo pensar como é que constitui a empresa, quais são os documentos necessários, como é que escolhe o regime tributário, o que tem que tomar cuidado na operação, o que acontece se eu quiser vender a empresa. Então, a gente pensa a formação em direito corporativo dessa maneira. O curso de tributação das empresas é um curso prático de tributos operacionais, em que a gente inclusive ensaia a apuração. Então é muito comum que contadores façam esse curso, porque a gente não deixa ele muito teórico do ponto de vista do direito tributário, porque é voltado realmente para a prática. E o curso de operações de M&A tem por foco ensinar como tocar uma operação de compra e venda de empresas. Então, esses cursos de formação, eles são abertos, são voltados para profissionais do mercado, não exclusivamente advogados. A gente tem também um programa de cursos in company, que aí é por demanda. A gente tem uma série de temas, a gente coloca no nosso site quais são os temas que os nossos instrutores têm capacitação para estruturar o curso. E a partir da demanda da empresa em geral, de um jurídico interno, de gestores de dentro da empresa, a gente monta e adapta o curso. Então, por exemplo, a gente fez um curso muito interessante que era de análise de toda a estrutura societária daquela pessoa jurídica. Né? Então, como que eu vejo se no estatuto social está faltando ou não alguma coisa? É artesanal, ali moldado para aquele cliente. Tem então questão, por exemplo, eu tenho bastante clientes que são de empresas familiares. É sobre isso que é o terceira modalidade. Olha, eu juro que não foi combinado. Vamos lá, conta pra gente como é que resolve os pepinos de empresa familiar. Por quê? Porque assim, é família, empresa, tudo junto, geralmente. Né? E é ilusório imaginar que a gente tem uma empresa do zero estruturada como o que a gente costuma chamar de by the book, sem a espontaneidade do empreendedor. Aliás, é a espontaneidade do empreendedor que faz o negócio dar certo. Então, no início, toda pessoa jurídica é espontânea e se constrói na medida em que é possível construir. Então, o sócio é ao mesmo tempo gerente, ao mesmo tempo é quem executa, ao mesmo tempo quem faz tudo. Nas empresas familiares, e a gente tem uma terceira modalidade de cursos que é voltada para isso, que são os cursos de preparação de sócios e conselheiros. Esses cursos, eles têm por finalidade preparar ou uma sucessão dentro da empresa, ou preparar os sócios que já estão na empresa para tomar alguns cuidados
nos riscos, sejam eles operacionais, sejam eles estruturais. Então, a gente pensa, por exemplo, na relação entre sócios, é muito comum que as empresas não tenham acordo de sócios, que os sócios não tenham acordo de sócios, melhor dizendo. Porque a gente toma o contrato social como documento que regula aquela relação, mas tem muito mais dentro daquela relação que nem precisa estar no contrato social. E aí a gente tem um curso que é voltado para essa capacitação, que aí também é bastante artesanal, ele depende da demanda daquela empresa, e a gente vê uma demanda muito constante em empresas familiares, em empresas que eu tenho uma criação, às vezes uma sucessão que pode não acontecer, e aí tem que saber lidar como é que essa sucessão acontece ou não acontece. A sociedade é algo que simplesmente você recebe se você for o sucessor, e aí não tem o que fazer, você tem que saber lidar com aquele investimento que você recebeu. Então, a escola, a gente utiliza essa estrutura, né, partilhando do conhecimento do nosso dia a dia, porque é isso que a gente faz também no dia a dia, para essa capacitação. Viram só? Tem solução. Você aí desesperado, não sabe mais o que fazer com a empresa. Por quê? Porque os filhos não vão querer assumir. Tem isso muito, né? As pessoas construíram tal. E aí agora? Como é que eu faço para planejar como que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Ou como que eu organizo um conflito que está vindo da minha casa para dentro da empresa para separar o que é casa, o que é empresa? Eu acho que essa é a principal dor, eu acho que do empresário familiar, né? Natália, muito obrigada, Imagina. Muito feliz com a tua presença. Eu que agradeço, gostei Pra mim, bastante. nossa, é uma graça divina ter pessoas como você que vêm aqui espontaneamente, né, compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada. Agradeço. Gente, eu vou deixar aqui todos os contatos da doutora, eu vou deixar na descrição do vídeo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, seguir nas redes sociais, seguir a doutora Natália nas redes sociais. E até o próximo Carol's Talks. Beijo!